Vetancast Séries, autoridades no assunto. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vetancast, especial aqui no Exponential. E agora eu tenho o prazer de falar com o Dilvo Casagranda, que é o diretor comercial de exportações da Aurora Cop. Ele acabou de palestrar aqui, falou bastante sobre o mercado, sobre as perspectivas. E agora a gente vai conversar um pouco sobre essas informações, né, Dilvo? Obrigada pelo aceite. Estamos aqui presentes no evento Exponential Meeting. Trouxe as informações principais do mercado, que é a minha vivência do dia a dia, e fico à disposição aqui para continuar com os esclarecimentos. Perfeito. Dilvo, já partindo para a primeira pergunta, como que a Aurora consegue bater de frente com multinacionais bilionárias, mantendo essa essência de ser uma cooperativa, né, de ter os produtores? Sem dúvida é um desafio imenso, porque se disputa um mercado em que todos os players estão presentes e a Aurora inserida neles. Mas o sistema cooperativo tem se estabelecido pela sua característica principal, que é trabalhar com a fidelidade dos seus associados, que nos permite estabelecer no mercado condições de atendimento aos contratos, às exportações, ou seja, para o mercado interno, que são cumpridas devido a essa organização produtiva junto aos produtores associados da cooperativa. Perfeito, Dilvo. E aí aqui, falando de frango, né, somos líderes mundial na exportação. O que será que o comprador estrangeiro enxerga no frango da Aurora, no nosso frango brasileiro, que ele não encontra na concorrência de outros produtores, como, por exemplo, Tailândia, Estados Unidos? O Brasil se estabeleceu como o maior exportador mundial de carne de frango pela sua competência de produzir com excelência, respeitando os preceitos de cada mercado. Se nós formos analisar o Oriente Médio, que exige um mercado que atenda os preceitos do abate halal, o Brasil respeita fidedignamente esse preceito religioso que aquela população exige e espera de um fornecedor. Então, essa habilidade que o país teve de se moldar através das empresas, através das instituições produtoras, que chega até lá no produtor, que vai respeitar todos os critérios de biosseguridade, de produção livre de outros problemas como o uso de antibióticos e assim por diante, respeitando todos esses critérios, fez com que o Brasil sim se tornasse o maior exportador mundial de carne de frango, penetrando em quase todos os países que demandam carne de frango nesse mundo. Então essa competência foi desenvolvida desde a cadeia de integração, que chega lá no produtor, que vai seguir todas as orientações repassadas pelas indústrias, a organização do setor entre as indústrias, buscando sim concorrer no mercado, mas respeitar todas as regras que o mercado impõe, faz com que a gente seja altamente competitivo, faz com que o Brasil seja o maior exportador mundial de carne de frango e assim nos coloque numa responsabilidade de continuar esse trabalho, principalmente preservando a nossa sanidade do rebanho de aves brasileiro. Perfeito. E aí, fazendo esse gancho da parte de exportação, a Índia e o México, eles têm sido mercados citados como estratégicos para o Brasil, né? Qual que é a dificuldade real de entrar nesses países? Eles são vitais para o equilíbrio do nosso comércio em 2026? São grandes oportunidades para o crescimento das nossas exportações. A gente sabe que alguns mercados consolidados que o Brasil tem, ele não vai crescer em grandes volumes. Cite-se o caso do Japão. O Japão é um país estabilizado em que a população decresce, não vai aumentar sua produção doméstica por não ter área e produção de grãos para isso. Então vai ser
eternamente importador. Mas não é um mercado elástico, que se nós aumentarmos um volume significativo de exportações para o Japão, nós destruímos aquele mercado que tem sido muito positivo para o Brasil. Então, a gente enxerga esses outros mercados que ainda não estamos acessando, como é o caso da Índia, por uma questão tarifária de 100% de imposto para importar o frango brasileiro, por uma situação como a Indonésia, que ainda não permite o Brasil exportar carne de frango, o México, que depende sempre de acordo que anualmente é renovado, mas em algum momento não pode não renovar novamente. Então, esses mercados são estratégicos e importantes para a ampliação da nossa participação no cenário internacional como exportador de carne de frango, pela competitividade que nós temos e pela competência que a nossa produção e as nossas empresas e indústrias exportadoras têm, nos colocam com capacidade de atender, sim, esses mercados. Mas, infelizmente, ainda temos muitas barreiras que fogem de controles, que são as barreiras tarifárias. Certo. E aí, partindo para o combate a narrativas, infelizmente o agro ainda sofre muitas críticas, né, Dilvo? E um desses nichos de críticas são as críticas ambientais. E a gente sabe que, na verdade, a gente é muito importante para a conservação, né? E de que forma que a Aurora consegue comunicar a sustentabilidade do produtor cooperado dentro da empresa, comunicar isso para fora, né? Não só sustentabilidade falando de meio ambiente, mas também sustentabilidade financeira. Bom, esse é um tema que as empresas vêm se estabelecendo de maneira mais concreta, porque até alguns anos atrás esse tema passava ao largo, não era tão referenciado. Nos últimos anos, sim, e praticamente todas as indústrias têm estabelecido parâmetros, têm estabelecido critérios sérios, práticas de bem-estar animal, têm estabelecido metas de biosseguridade que realmente estão implementadas e agora consolidando esta implementação e transformando ela em documentos auditáveis, demonstrando para o mundo de que o Brasil tem feito a sua parte, a indústria brasileira, sim, executa aquilo que diz. Temos muita dificuldade ainda em divulgar, porque, a nível de mundo, há muitos interesses contrários a que o Brasil se estabeleça como também este setor de biosseguridade, de conservação do meio ambiente, este setor de preservar bem-estar animal, seja também um alicerce da nossa competitividade. Porque na produção, sim, nós já estamos estabelecidos como muito competitivos no cenário internacional. Agora, este segmento ainda precisamos consolidar. Certamente estamos fazendo, estamos trilhando o caminho, mas ainda temos o desafio de comunicar e demonstrar a todo o mundo o que nós fazemos na realidade. Perfeito. E 2026, o foco da Aurora, ele vai ser a exportação de carne in natura ou produtos processados com maior valor agregado, Gil? Os produtos processados têm uma limitação de que os países importadores dificultam muito a entrada de um produto já elaborado como importado para o consumo final. Os importadores nos países normalmente buscam desenvolver sua indústria local, além de que temos uma limitação de poder atender características tão individuais que o país A tem um nível cultural, um nível de consumo diferente de outro. Então, serão muitas produções diferenciadas e que nós temos um pouco de dificuldade de atender especificamente. Por isso, o segmento de produtos processados na exportação vem há vários anos
estabilizado, sem grandes crescimentos. Agora, mesmo a nível de cortes in natura, tenho dito claramente que ele sofre mudanças. E como citei na nossa apresentação aqui no evento, a indústria está se adequando, está entendendo que mudou o conceito de demanda. Cite-se no suíno, exportávamos carcaça suína há 10, 15 anos atrás. Hoje praticamente está a zero esse setor, esse segmento. Hoje exportamos cortes semi-elaborados, muito trabalhados, atendendo diversas especificidades que cada mercado exige. Na nível de frango, da mesma maneira, carne desossada, produtos já semi-elaborados, sim, mas produtos in natura. Esse espaço o Brasil tem crescido, tem se adaptado a atender essa demanda que os mercados exigem. Dilvo, já partindo para a pergunta final, você falou que é muito importante que, para garantir a qualidade desses cortes e as especificações para exportação, isso começa lá no campo, né? Como é que a Aurora consegue fazer essa comunicação para quem está trabalhando para dentro da porteira? A produção é uma cadeia muito longa. O segmento da produção avícola, suinícola, é uma cadeia em que exige esforços desde o início dela, que começa lá no campo, com o fornecimento de matérias-primas adequadas na alimentação dos animais, com um manejo adequado, com todos os cuidados necessários. E isso, sim, é uma organização do sistema integrado que faz com que a Aurora tenha esse alcance em todas as propriedades dos seus produtores para atender e chegar na indústria com um produto padronizado e de qualidade, porque a indústria não vai poder melhorar esse produto. A indústria vai transformar aquilo que chega na sua plataforma. Então, chegando um produto de qualidade, trabalhado em todas as propriedades e padronizado no manejo e nas orientações que são passadas, a indústria pode sim trabalhar e atender os diversos mercados de acordo com as especificações exigidas. Então, começa lá no campo, eu referenciei isso na apresentação, passa pela atividade da indústria, que vai fazer essa transformação, e também eu digo, a importância de a indústria, na área comercial, na área de negócio, ser responsável por aquilo que está colocando no mercado, atender os contratos de acordo com que eles foram estabelecidos, para isso sim nos gerar credibilidade e o Brasil continuar então desenvolvendo seu espaço, aumentando seu espaço no cenário mundial. Perfeito, muito obrigada pelas contribuições, Dilvo, é um prazer falar com você. E nos vemos no próximo Vetancast. Até! Vetancast Séries, autoridades no assunto.